Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá professor Túlio Queiroz e você está dentro do canal Método Cavernoso. E hoje nós vamos iniciar uma excelente jornada informática do zero. Então se você é um total cabaço, se você é um semi-cabaço, tá começando agora. Este é o seu lugar. Então, de antemão, peço para você, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like no vídeo, beleza? Para você não esquecer ao final. Então, nós vamos iniciar essa jornada hoje falando de um assunto bem basicão e iniciando realmente a aula 00. Nós vamos falar sobre a ideia de conceitos de hardware. Professor, a primeira pergunta que o senhor poderia me fazer seria qual? Em quantas partes se divide o computador? Em quantas partes o computador vai ser dividido? Professor, depende da pancada. Não, meu filho. O computador ele vai ser dividido em 3 partes. Professor, quais são as partes que eu vou estar dividindo aí o meu computador? Eu vou ter a junção de hardware e software. Juntando, eu vou ter a ideia de processamento. Juntando aí, eu terei a ideia de processamento. Vamos lá. E o que é cada um deles, para a gente poder entender? Quando eu falo em hardware, quando eu estou falando nessa palavra hardware, eu estou referindo-me à parte física do computador. Tudo aquilo que eu posso pegar, tudo aquilo que eu posso palpar, tudo aquilo que eu posso usar para matar alguém. Eita, professor. Professor, o teclado é físico? Sim. O teclado é um hardware? Sim. Como é que eu posso usar o teclado para matar alguém? O fio do teclado. Você é assassino, professor. Não. Professor, em contrapartida, o software é tudo que é lógico. É aquilo que eu não posso pegar, aquilo que eu não posso palpar. Então, exemplos de hardware são os periféricos do meu computador, as peças do meu computador, os dispositivos do meu computador. Em contrapartida, software são os programas, aquilo que eu não posso palpar, aquilo que eu não posso pegar, aquilo que eu não posso usar para matar alguém. Beleza? Sigamos. Quando a gente fala nessa ideia de dispositivos, quando a gente adentra dentro dessa ideia de dispositivos, esses dispositivos, eles poderão ser dispositivos, ó, pega aqui a setinha bonitinha para cá, ó, falando de hardware. Esses dispositivos, eles subdividem-se em 4 grupos. Quais são? Os periféricos, os hardwares e os dispositivos podem ser de entrada, eles poderão ser de saída, eles poderão ser híbridos, tá? Híbridos ou mistos, que faz as duas funções, como eles poderão ser de armazenamento. Beleza, professor. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Os dispositivos de entrada, eles levam a informação de fora para dentro do meu computador. Os dispositivos de entrada levam a informação de fora para dentro do computador. A banca pode chamar esses dispositivos de entrada de dispositivo input, beleza? Professor, exemplo de um dispositivo de entrada. A gente pode ter o teclado, o mouse, a gente pode ter vários dispositivos, o microfone, esse microfone que eu estou utilizando para gravar essa aula é um dispositivo de entrada. Eu vou citar aqui o scanner, tá? Vou colocar aqui o scanner. Quando você vai dentro de uma repartição pública, você tem lá o cara que vai escanear os seus documentos. Cuidado, porque existem alguns dispositivos bem parecidos. Eu tenho o scanner, tenho uma impressora multifuncional, tenho uma plotter. Então são exemplos aí. Quando eu falo no scanner, eu estou me referindo-me apenas àquele equipamento que escaneia. Os dispositivos de saída, em contrapartida, aqueles que levam a informação de dentro para fora, a gente pode exemplificar alguns. O monitor, a caixinha de som, tá? São exemplos de periféricos de saída, tranquilo? São exemplos de periféricos de saída. E aqui eu vou colocar a tal da impressora. Ou ainda, melhor, professor, além de o senhor colocar a impressora, o senhor pode colocar o que aí, professor? Eu posso colocar a tal da plotter. Professor, o que é a plotter? Plotter é um tipo de impressora
que imprime em larga escala. Plotter é um tipo de impressora que imprime em larga escala. Os dispositivos híbridos são aqueles dispositivos que tanto faz a ideia de input quanto a ideia de output, que tanto faz a ideia de dispositivos de entrada quanto de saída, que levam a informação de fora para dentro e que retiram a informação de dentro para fora. Então a gente pode exemplificar aqui, ó, a impressora multifuncional e também a gente tem aqui o monitor touch screen, tá? A gente tem aqui, ó, a impressora multifuncional, tô abreviando para a gente ganhar espaço, e eu tenho o monitor touchscreen. Vale salientar que o dispositivo de saída monitor convencional, monitor tradicional, ele é exclusivamente dispositivo de saída. Pero, o mais ali do espanhol, dentro da ideia do monitor touchscreen, que é aquele monitor sensível ao toque, ele é um dispositivo híbrido. E o de armazenamento serve para armazenar. Exemplo aqui, vamos botar o HD e vamos colocar também o tal do pendrive. Lembrando que todo dispositivo de armazenamento, ele também pode ser considerado um dispositivo híbrido, tá? Os dispositivos de armazenamento também podem ser enquadrados como os dispositivos híbridos. Beleza, professor? E aí a gente entra dentro da ideia, ainda falando de hardware, já que a gente está nos assuntos iniciais, nós vamos falar sobre a ideia de memórias, certo? A gente vai falar rapidão sobre a ideia de memórias. Quando a gente fala de memórias, estas mesmas memórias podem ser subdivididas em 3 tipos de grupos, ó. Nós vamos ter as memórias consideradas primárias, certo? Nós vamos ter aqui, ó, as memórias primárias. Nós vamos ter as memórias intermediárias e nós vamos ter aqui também as memórias consideradas secundárias. Beleza? Show de bola. As memórias primárias ou principal do computador, a gente pode elencar 2 aqui. Quais são, professor? A gente pode elencar a memória RAM e também nós vamos poder elencar a memória ROM. Vamos já explicar cada um. As memórias intermediárias, a gente pode citar aqui 2 também, tá? A gente tem a memória cache e a memória swap, tá? E as secundárias são as memórias de armazenamento massivo. Vamos colocar aqui o HD. Tá? Vamos colocar o HD como exemplo, você já subentende isso aí, tá? HD, SSD, pendrive, memory card entra dentro deste rol. Quando a gente fala dentro da ideia de memória RAM, professor, o que é que significa RAM? RAM, a sigla, o acrônimo, significa Random Access Memory. Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. Por ela ser uma memória de acesso aleatório, ela tanto permite a leitura, ela tanto vai permitir a leitura, como ela vai permitir a gravação. Ela tanto vai permitir a tal da leitura, como ela vai permitir a gravação. É essa a ideia da aleatoriedade da memória RAM. Em contrapartida, a memória ROM, ela significa o que, professor? Read Only Memory, o Read Only Memory, ou seja, memória somente de leitura. Memória somente de leitura. Embora tenhamos, isso vale salientar, embora tenhamos tipos de ROM que permitem a gravação, via de regra, a grosso modo, a memória ROM, ela é somente de leitura. E dentro da memória ROM estão contidos e armazenados os dados de inicialização do sistema operacional, também conhecido como BIOS. Professor, o que é que significa BIOS? BIOS significa Basic Input Output System, ou seja, é o sistema básico de entrada e saída, o primeiro programa que inicializa no computador, o programa que é responsável por fazer com que o computador inicialize, ele fica armazenado dentro do chip ROM ou dentro da memória ROM, beleza? Show de bola? As memórias intermediárias, a memória cache, ela é uma memória que melhora o desempenho, tá? Ela melhora o desempenho. Como assim, professor? Ela otimiza o desempenho do computador, certo? Ela vai otimizar o empenho do computador. Exemplo, vou utilizar um caso prático. Imagina o seguinte, você mora em uma casa de 2 andares.
E você no meio da noite acorda com sede. Você vai fazer o quê? Você vai descer as escadas, vai na geladeira, pega uma garrafa, toma e leva essa garrafa cheia pra cima. No decorrer da noite você acorda de novo porque você estava de ressaca, tinha tomado todas, tinha bebido muita cachaça, e aí você acorda novamente com sede, você não precisa ir até a geladeira de novo porque você já levou uma garrafa. É essa a ideia da cache. Lembra que quando você liga o computador, a primeira vez ele não demora pra caramba? Demora, professor. E quando você ali já está utilizando, tenta abrir o Chrome ou o Word, ele demora muito? Sim. Quando você abre a segunda vez, não já é mais rápido? Sim. Por quê? Porque armazenou em cache. Então ele melhora o desempenho do meu processo. A memória swap, ela é uma memória considerada uma memória virtual, tá? Ela vai auxiliar no desempenho da memória RAM, e as secundárias são de armazenamento massivo. Ainda dentro da ideia de memória, as memórias podem ser subdivididas em tipos voláteis, tá? Eu tenho aqui voláteis, oh, meu Deus, errei 2 vezes, oh my god, pelo amor de Deus, voláteis, e não voláteis, professor, pelo amor de Deus, não errei muito assim não, voláteis, errei de novo mais uma vez, só para não perder o costume. Não voláteis. Vamos lá. Quando a gente fala em ideia de memória volátil, eu vou enquadrar essa memória como sendo uma memória de armazenamento temporário. Memórias voláteis é uma memória de armazenamento temporário. Ou seja, o que é que o senhor está querendo dizer aqui, professor? É que a partir do momento que é cessado, a partir do momento que é interrompido a corrente elétrica, a partir do momento que o fornecimento de energia elétrica ele é cessado, tudo que lá tinha, tudo que lá estava armazenado vai ser apagado, beleza? Exemplo de memória volátil, a gente pode enquadrar aqui a tal da memória RAM. Exemplo de memória volátil, a gente pode enquadrar a memória RAM. Ao passo que as memórias não voláteis são as memórias de armazenamento efetivo, ou seja, de armazenamento permanente, porque eu posso desligar o meu computador, eu posso cessar a corrente elétrica e mesmo assim as informações se manterão lá. Exemplo de memória não volátil, eu posso enquadrar o HD, beleza? Então nós estamos aqui iniciando a nossa jornada, galgando a sua aprovação, o projeto Iniciando Informática do Zero, do Semi-Cabaça ao Pica das Galáxias. Então eu te peço só que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, cara, não cai o dedo, pode ter certeza. Ativa as notificações porque a gente vai estar postando recorrentemente e compartilhe com o máximo de pessoas, deixando o joinha também aí no vídeo, beleza? Tamo junto! Fica com Deus e você já sabe, quer aprender sem soço? Vem pro método cavernoso, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá medinho, instalação errada, valeu!